noite. É a paz do Pai e do Filho Mestre Jesus permaneça com todos nós aqui presentes, encarnados e hoje desencarnados. Nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho, o raio, Pai e Filho. Nós aqui na Terra, enquanto encarnados, nós comemoramos no segundo domingo de maio o Dia das Mães, né? E no segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Mas se nós pegarmos o nosso Evangelho, e como nós gostamos do espiritismo raiz, nós nos baseamos no Pentateuco, nas inúmeras obras do Pentateuco. Às vezes um esclarecimento ou outro, um pouco fora, mas sempre a essência dentro do Pentateuco. Quando a gente fala de Evangelho, é importante que antes da gente entrar realmente para falar um pouquinho do Rapaz e Mãe, que é uma lei de Deus, lembrar os 4 pilares do Evangelho. Porque quais seriam os 4 pilares do Evangelho? O primeiro, conhecer. Quando nós somos apresentados ao Evangelho, lembrando, importante, que as passagens evangélicas, elas têm todos os lados, em todos os segmentos cristãos. Eu acho que nós espíritas, antes somos cristãos, perseguidos a Jesus, né? Todos seguidores de Jesus. Agora, o que é que muda para nós? O que é diferente para nós no Evangelho? É a interpretação. É o que muda nos segmentos, não é sempre para qualquer que seja ele. E o que acontece? O Espiritismo não tem dogmas, não é místico, então fica mais fácil. Foi codificado por uma criatura, nosso querido Allan Kardec, o Rivaio, né? Que era uma criatura extremamente lógica e muito preparada, estava para a missão de lhe cabia. Então, o conhecer, quando somos apresentados ao Evangelho, é a primeira coisa que nós vamos fazer, pegar o Evangelho, que aliás fez 162 anos agora, e vamos ler, né? E já no primeiro momento começar a tentar entender alguma coisa. O segundo pilar do Evangelho é a meditação, ou seja, a introspecção. Para que ela vai servir? Ela para ver como é que essa leitura que nós fizemos de forma primária, o que assimilamos, como é que nós estamos vendo, né? O terceiro pilar é o sentir, que a coisa começa a ficar melhor. É começar a permitir que essa mensagem, da qual nós vamos falar de uma delas, entre no nosso coração, nosso sol, como Jesus coloca muito bem quando ele fala da palavra do semeador, né? E o quarto, sem dúvida nenhuma, é o viver, ou seja, vivenciar esses ensinos. E nós, no primeiro momento, nós vamos ler, buscamos através de uma meditação, uma introspecção de o que nós pegamos dos ensinamentos, das palavras. Um pouco mais à frente, vamos buscar sentir, para tentar entender de uma forma melhor o fim, no quarto pilar, aí sim partimos vivenciar o Evangelho, que lembrando, são todos os ensinamentos de Jesus estão no Evangelho, a parte moral, que é o que aliás nós viemos para este planeta para evoluir moralmente, né? A nossa missão é essa aí. E aí nós vamos lá no capítulo 14, com o Rapaz e Mãe. Olha que interessante, que lindo. Tem 3 passagens, 4 de realidade, né? No capítulo 14, a primeira é de Marcos, repetindo os mandamentos do Decálogo, né? Não cometerás adultério, não mates, vai falando, e no fim, honra teu pai e tua mãe. Já Lucas, o evangelista, né? Ele diz: tu sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não dê falso testemunho, todos fecham honrará tua mãe, teu pai e tua mãe.
Mateus, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Olha aí. O amar ao próximo como a si mesmo tem 9 capítulos do Decálogo aqui, que você pega um mandamento maior, o primeiro é amar a Deus, o que mais é amar o próximo como a si mesmo, que se encaixam nesses nomes. E é muito interessante essa colocação aqui do Decálogo que está do Êxodo, que fala do Êxodo também, né? Honrarás teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus lhe há de dar. Lembrando que o Êxodo, o livro do Êxodo, é um dos livros do Tanakh, que é o conjunto das 24 obras que compõem a Bíblia hebraica e constitui o texto fundamental do judaísmo. Então, é parte de uma ilustração. Nós vamos conversar aqui de doutrina espírita e de honrar pai e mãe sobre a ótica espírita. Se nós pegarmos como é que começa esse capítulo 14, e é tão importante que ele começa com a piedade filial. Aqui cabe um esclarecimento que muitas criaturas confundem piedade com ter pena. Eu tenho uma piedade, eu tenho uma pena na vida. Piedade é um sentimento que é muita caridade, é amor. Sabe qual é a diferença de quem tem pena e quem tem piedade? Tem um cara caído, uma pessoa caída, o cara tomou toda, está abaixo, está lá no chão mesmo. Um passe diz: que pena, que piedade. Quando você confunde o sentimento, você está penalizando a pessoa. E quando você tem piedade, você vai dar mãe e vai levantar. Ei, vai tomar-se todas, mas sempre fica sentadinho nas coisas. Alguém caiu, você levanta, você tem piedade. Então, piedade é ajuda com amor. E a doutrina de Jesus é o amor na essência. E aí vamos lá, nós falávamos dos dons do mandamento maior, né? Que fala que Jesus, por que Jesus faz esse compacto do decálogo, do primeiro mandamento? Ele seguiu, né? Obviamente, nós não temos a menor condição de, assim como Moisés havia antes, tirando as leis mosaicas, ele também percebeu que o problema de compreensão. Então, vamos fazer uma síntese. Ama a Deus acima de tudo e o próximo como a primeiro. Então, ele faz o próximo da primeira. Então, se nós temos, se amaremos, nós amamos o nosso próximo para nós mesmos, imaginemos o tamanho da nossa responsabilidade quando o próximo é meu pai, é minha mãe, ou quem está cuidando às vezes de meu pai e minha mãe. Que não necessariamente a mãe biológica é a mãe, ela deu a luz. Ela não vai perder o seu valor em momento algum. Porque se não fosse meu pai e minha mãe, por mais que eu não tenha nem conhecido, que muitos dizem, nem sei quem é meu pai. Minha mãe me abandonou, te matou, não te riscou, te permitiu que você entrasse nessa escola aqui, porque eu coloquei escola mesmo. Então, honre teu pai e tua mãe, mesmo com todas essas diferenças. Autonomia da terra é um pouco difícil, porque nós temos muito orgulho, ainda, lamentavelmente. Mas a piedade filial é muito longe. Que se nós temos que honrar, a diferença de honrar e gostar. Qual seria? Por exemplo, eu posso chegar e dizer, irmãos, e falar o seguinte: eu gosto muito de vir a esta casa, me sinto muito feliz de poder estar aqui, fazendo ensinos que não são meus, de Jesus, por isso servem primeiro para mim. Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui. Aí vocês vão pensar, quem gosta de cliente na nossa casa. Mas se eu disser que é uma verdade, é uma honra para mim poder estar aqui, o que eles vão dizer, o que é que vocês vão pensar? Que quem gosta muito de estar aqui. Então, honrar pai e mãe é um amor ainda num grau maior. Mesmo que você não tenha nem conhecido o nome, foi abandonado. Ele te permitiu chegar aqui e matricular nessa escola. Aí
nós vamos começando a abrir um pouquinho, né? Vamos abrir um pouquinho. E aí nós pegamos algumas colocações do nosso codificador, né? Nos mostrando que a piedade filial, naturalmente, essa aí já está. A gente já entendeu que a gente precisa ter, não só para com os pais, mas ainda de uma forma maior com eles. Mas o que a nossa doutrina nos ensina? Que não existe efeito sem causa, por exemplo. Não existe um efeito e uma causa aqui. Né? Por isso é causa e efeito. Nos dá um livre-arbítrio. Faço o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, faço. Então você vai responder, porque tem essa outra lei, que é uma ABS, última geração, você vai responder mesmo. E o detalhe que a nossa doutrina também nos explica o seguinte: quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade. É tudo e todos. É muito importante. Então a gente sabe que é muito comum nós encarnarmos numa mesma família muitas vezes. É comum. Porque quando nós estamos para encarnar, se pegar pela questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento bem bacana. Nós podíamos escolher as nossas provas, eles respondem. Sim, o gênero delas, sim. Então, todos nós temos a oportunidade, são raríssimas e raríssimas, cada vez mais raras, encarnações compulsórias. Nós escolhemos o que nós estamos passando. Isso é bom. Só que nós pedimos um tempo hábil para isso. Combinamos na espiritualidade, na erraticidade, que é o local onde nós ficamos, né? Que é o desencarnar. O que é que acontece? Quando nós nos libertamos totalmente do que nos apegava aqui, nós migramos no espaço e ficamos no local chamado de erraticidade. Mas como é que nós vamos nos encontrar? Pelo mesmo lei, nos encontramos aqui, pela lei da afinidade. Os afins. Então, muitas vezes, puxa, a mãe tem 5 filhos, mas ela gosta mais de um que de outro. Não existe isso. A mãe gosta de todo mundo igual, o pai gosta de todo mundo igual. Agora, pode, é natural, até que tem uma afinidade maior com um ou com outro filho. Essa é uma lei universal, lei da assimilação e repulsão de fluidos, né? A gente sabe que é assim. Então, por que muitas vezes? A reencarnação vem para quê, né? A gente aprendeu o primeiro ponto. Reparar erros do passado, né? Desenvolver sentimentos como a paciência para nós ainda não ter. Se alguém que já tiver paciência, parabéns, porque eu ainda não cheguei nesse patamar de todo dia. Eu ainda estou no patamar, que a grande maioria de nós, da tolerância. Mais ou menos tolerante, depende do dia ainda. Então, a gente ainda tem bastante coisa para ver pela frente. E lá ele vai, à medida que vamos ajustando essa engrenagem, a gente vai fortalecendo muitos vínculos que já eram bons e que vão ficar melhor. O honrar pai e mãe na nossa, o que vai significar honrar? A gente já falou da piedade filial, mas tem um outro treino. O que seria honrar? O que é o significado de gostar mais? Como é que eu vou me apresentar perante aquele que me permitiu que eu viesse, né? Claro que antes com a permissão de Deus sempre, né? Então, respeito que nós temos que ter para os nossos pais. Eu ainda tive a felicidade, tenho, né? De ter muitos pais no tempo que podia bater para corrigir, né? Hoje o filho processa, se você já não estava para corrigir, mas eu peguei a época que realmente a gente bastava olhar, ou chamou pelo segundo nome, fulano que eu esqueci, vaza porque vai ficar ruim, entende? Então é interessante.
às vezes só o olhar, né, do pai. Então não era medo que você tinha, era respeito, isso é respeito. Mas não porque fosse te bater, né? Existe uma hierarquia moral natural. Consciente de você, mesmo saber que aquela criatura é especial para você. É muito legal isso aí. Claro, e gratidão, né? Que sentimento lindo que é a gratidão. A Joana é um livro, né? Gratidão, né? Terapia da gratidão. Imagina se nós, será que nós temos esse sentimento lindo para aqueles que nos criaram? Né? Papai, mamãe. Uma coisa eu afirmo para vocês, quem ainda tiver pai e mãe encarnado, aproveita. Aproveita que eles fazem uma falta depois, meu amigo. Com todo o conhecimento que você tenha, manda flores, como eu tenho esse hábito de mandar. Aquelas criaturas que são caras, numa data como essa, mas aquele aconchego de mãe é uma coisa que não dá. Aquele abraço, né? Aqueles frutos que você sente, aquela criatura que faz um cafunézinho, meu Deus, que te passa muito sabor. Então, mãe e pai é muito legal, né? Às vezes parece severo, né? Mas é tão bom. Você sente falta até das surras que levava, né? É uma coisa certa, né? E eu, merecidamente, recebi duas. Uma porque chutei a canela da mãe do meu pai. Quer dizer, chutei a canela da avó, claro que e eu corri, né? Mas não adianta, volta para apanhar. É melhor voltar que apanhar menos. Vai ver se eu tenho alguma mágoa. Nenhuma. Entende? E é assim. E auxiliar nossos pais. Olha como é que é a curva da vida. Quando nós nascemos até um determinado ponto, nós temos uma necessidade muito grande da ajuda de nossos pais, uma dependência mesmo. E pela mesma curva natural, à medida que o tempo vai deixando as suas marcas, essa necessidade passa a ser os pais para com os filhos. Por isso a piedade filial, por isso a atenção que nós temos que dar, como forma de gratidão que eles receberam. Você imaginar se o pai e mãe fossem cobrar a noite em claro, passaram conosco, uma dorzinha lá de barriga que já deixou a mãe enlouquecida. Eu costumo dizer que é mãe e pai mesmo, filho, o filho pode ter 100 anos para não, porque é um vínculo muito forte. Né? E para a gente falar de pai e mãe, fala de família, claro. Então é muito bom. E claro que a gente também sabe que nós temos relações difíceis, às vezes, com os pais. Hoje acontece choques de geração, então a gente escuta muito. Meu pai não me entende, não entende minha geração. Eu vou dizer para aqueles que falam isso, nem precisa entender, você tem que respeitar deles. É uma inversão de valores muito grande, sabe? Meu pai é isso, meu pai é aquilo, então foi sempre que você estava aqui. E a intolerância é uma coisa muito triste, porque a pessoa com mais idade, é natural que a pessoa fique uma ranzinza mesmo, porque você disso aí. Você vai perdendo um pouco daquela flexibilidade que tinha enquanto jovem, né? Então é natural. Mas pai e mãe. Pai e mãe que nos criam, tem avós que são tão comuns nesse nosso mundo, avós criando o filho em função que a mãe tem os afazeres, o pai, às vezes, por alguma circunstância, precisa. Eu conheci uma família que, num acidente de automóvel, faleceram 4, ficaram 2 irmãos. Ficaram 3, faleceram 3. Aí, um mais velho, enquanto ele não encaminhou os irmãos, ele parou a vida dele, ficou em função, fez às vezes, gravou música, a gente sabe que não é, mas isso aconteceu. É quando a turma já estava
direitinho e construir a família dele. Então é assim. Então, é que Deus é maravilhoso. Ele nos dá muitas oportunidades. Agora, quando a gente tem no nosso lar uma mãe, um pai que não está fechando, onde é que nós vamos buscar essa explicação? Os ajustes a gente encarna no ajustar. Agora, como é que nós temos que, então nós temos que simplesmente tomar pancada e não é bem assim. As duas partes têm, né? Vai ter que ter o respeito. Agora, qual é a orientação que a nossa doutrina nos dá quando estamos numa situação onde ou é uma ponta, ou a mãe, ou o pai, ou ambos, a gente não consegue fechar, porque tem um diferencial. Aí tem um exemplo. Respeito sem qualquer ato de violência. Infelizmente, a gente vê casos de filhos agredindo pai, mãe, vê, acontece, é para olhar. Se está muito difícil, estabeleça um limitezinho saudável, porém, sem abandonados. Uma boa ferramenta é uma oração sempre, sempre oração. E se nós estamos num momento, se nós estamos num grupo familiar com dificuldade, e nós pedimos para vir aí e nos ajustar dentro. Não é fácil. E começar a trabalhar esse sentimento que é tão difícil, o nosso irmão lá de sobre a verdade misericordiosa, que é o perdão. Porque alguém machucou muito alguém e que precisa somente através do amor resolver essa diferença, às vezes, que atravessa várias encarnações. Então é importante trabalhar o perdão. Quando os alunos estão aqui, bem-aventurados misericordiosos, que página para ser aberta. E como a gente precisa do perdão, né? Porque o perdão é tão importante, a começar com os nossos pais, que a gente, mesmo com aqueles pais que a gente ama muito, que a atividade está tudo certo, a gente tem que perdoar. A gente precisa perdoar, precisa se perdoar. E o perdão, quando Jesus manda, o que Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque 70 em hebraico é um número infinito. Ou seja, perdoe sempre. Isso que ele quer dizer. Então é bom a gente entender isso. Que tem que ser dessa forma. E claro, o honrar, esse puxar vai vir através do retorno, do amor. Tem uma história que é muito bonita, ela é bem interessante, aconteceu no interior de São Paulo. Tinha lá um sítiozinho, filho único, pai, mãe, eles mais simples, se estrabucharam todos os gostos para que o filho fizesse uma boa faculdade na capital. O filho se tornou um grande economista, desenvolveu a ADT e virou uma criatura muito bem colocada na sociedade. E ele deu aquela amnésia natural, né? Sabe? Gratidão. E quando é que ele vinha? Ele vinha dia dos pais, ele vinha. Dia da mãe, do pai, né? Às vezes uma pastora, aniversário muito esporádico, porque ele foi esquecer da sua origem, da sua raiz. E um dia desses do pai, ele foi lá, bastante feliz. Eles tinham uma casa simples, mas confortável, terreno misto, mar, sempre um pássaro, um banquinho, desde pequenininho, eles passavam os dois ali, sentados, e aí o pai estava lá, pegando aquele solzinho, e o filho chegou lá, disse, aquela coisa, pai, parabéns pelo seu dia, a tua mão no jornal. Ali, não é das teclas, não, do jornal.
Começou, né? Meu filho vai vendo que não ia rolar nenhum diálogo, ele deu um puxãozinho e disse: filho, que é aquilo? É um pardal que está na árvore, né? Esse cara ele queria só um. O que é aquilo, meu filho? Pai, é um pardal. Pardal do ordinário? É aquilo lá, pai, é aquele mesmo pardal. Tudo bem, foi. Ali, esperou mais um pouquinho, o pardal desceu. Desceu e começou na areia, né? E pro filho: e aquilo ali? Pai, é aquele miserável daquele pardal, o senhor está sabendo que é um pardal. Ele pegou, levantou, foi em casa e voltou um caderno, assim, quando ele veio com o caderno, filho do estranho, ele estiver, você pensou, né, naquela linha, ele estava vindo para fazer esse caderno. Ele pegou a vida e começou a ler, né? A olhar aquele caderno, que era o diário dele, do pai. Aí assim, curioso: o que tu está vendo aí? Aí o pai respondeu: não, estou olhando aqui, é que eu anotei aqui que você era, devia ter seus 8, 9 anos, já estava no primeiro lugar. E você me perguntou 21 vezes o que era um pardal. Eu lhe respondi todas com muito amor. Aí duas lágrimas pelo filho. Oh, pai, me perdoe, papai, filho, tá bom. Aí ele desabafou, né? Eu queria que o senhor me perdoasse. E o pai disse: não, eu vou lhe perdoar porque você não me ofendeu. Mas me deixou triste porque eu tenho um amor muito grande por você. Aí se abraçou, as coisas normais, né? Poxa, ela precisa chegar num ponto desse, vai já cuidar. É isso. Então, a piedade filial, esse respeito, esse amor, aquele sentimento, o honrar, eu fiz um amor quase que sublimado, assim, com muita gratidão, permitindo que aquilo que se sente, seus pais cuidarem, quanto mais idade, maior necessidade, eles precisam de um abraço. Existe, todos nós precisamos nos abraçar mais. Com certeza, precisamos mesmo. Hoje, as pessoas têm medo de se abraçar, eu acho, não sei. Poxa, pai e mãe, então, porque o nosso grande laboratório é a nossa casa, é ali que nós vamos aprender o limite de tolerância, é ali que você sabe até onde é que você pode ir. Né? Porque observe, se você está numa situação, numa festa social, você aí, você vai mostrar o quê? Que você foi em casa. É ali que você vai mostrar. Olha, o que é que você recebeu, né? Da educação, a estrutura. Quem te deu isso? Quem são os primeiros professores? A mãe. Ou aqueles que, às vezes, pai e mãe. Então, quando a gente entra nessa linha, a gente vê quanta gratidão que nós temos que ter pelos nossos pais. Muito mais necessitados, maior, né? Com certeza, é a necessidade. E aí, maior o nosso divino para eles. E não é fazer uma edículazinha atrás, você tem uma casa, uma edículazinha atrás, deixar mamãe e papai, ou um ou outro ali, e simplesmente esquecer. Não é colocar papai com cuidado, com limitações, colocar numa casa de recurso, não tem problema nenhum. Se você não esquecer, não. Esse é o problema. Entende? Meu pai já não está conseguindo mais ficar, porque uma série de limitações. O mais simples seja a casa de limitação. Ele vai se colocar, ser colocado, mas não pode esquecer. Ali na CERT, ali de Lajeiro, e
Tem a Sérgio, a Cachoeira. Eu costumava, quando veraneava em inglês, eu costumava ir. E tinha um senhorzinho lá, afrodescendente, que uma linha de afinidade muito grande com ele. E ele sempre andava, radinho de dia. Isso, eu não lembrava o nome dele. Sempre radinho de dia, sempre um sorrisão, né? Aí um dia dos pais aconteceu que dava uma passada lá na Sérgio, né? Que eu estava indo aqui. Acabei lá amuado. Cheguei lá, ele olhou para mim, deu um sorriso só. Estava aquela coisa, ele sorria com os olhos. Quem conheceu ele sabe, eu não sei, ele ainda encarnado. E ele. Aí ele disse: o que é que aconteceu com meu amigo? Cadê aquele amigo? Aquele sorrisão, aquela criatura que só passa coisa boa. Metendo motivacional nele, né? Ele assim, para que eu vou falar? Volta para mim. Aí ele falou para mim, é que eu estou muito triste. Esse data assim, meu pai, essas coisas, eu fico muito triste. Porque eu cometi um erro muito grande na minha vida. Eu fui eu tinha uma casinha boa e resolvi dividir com meus filhos vidas, sem só para guardar líquido para a história da minha partida, eles tomaram. Eu usufruto, falando. E no começo eles vinham, vinha outro, mas ele foi me abandonando. Ainda bem que eles me acolheram. E quando o senhor vê, é muito triste, eu também estou triste com o senhor. O senhor pode ver que eu também não tenho minha mão. O senhor pode ver que eu também estou chorando, porque eu estou aqui, eu estou emocionado, o senhor está me passando, eu estou me colocando no seu lugar. Mas agora vou olhar um lado bonito. E quantas pessoas, se os seus filhos são ingratos, eles vão responder por isso. Mas quantas pessoas que gostam do senhor? O senhor vê, o senhor é a pessoa mais importante para mim aqui, porque que vai, o senhor tem só. Que eu posso conversar com o senhor. O seu filho não, mas eu tenho. Como eu, muitos gostam de você. Como eu, muitos gostam dos outros irmãos que estão ali, né? Aquela comunidadezinha deles. Aí eu vou lhe dizer, filho ingrato nenhum merece uma lágrima de um pai que fez o seu dever. Bem sério, sabe, piquezão, de borradinho, no ouvido, e abriu o sorrisão. Então foi muito legal. Mas por outro lado, passei uma luz amarela, enquanto pais, enquanto avós. Como fazer? De que forma conduzir? Você tem hipóteses, mas de que forma você pode ser? Porque a gente sabe, enquanto a família, observe-se, que nós estamos colocando, está dentro da nossa doutrina. Enquanto a família, sobre nós e os irmãos, todo mundo sabe tomar de bronca do outro, resolve-se tudo ali, a grande maioria das vezes, de uma maneira bem tranquila. Temos aquelas pegadas de irmãos que é normal. Mas quando começa a chegar aos agregados, faz parte do contexto, que não é por acaso que vem, que a esposa, é o marido, enfim, normal, é normal. Né? A gente tem que crescer, vai crescer sozinho, né? Aí a gente começa a ter umas divergências naturais. Tudo isso tem que ser pensado. Então é muito importante que a gente realmente se atente, né, da importância de um pai e uma mãe e, sobretudo, que a gente compreenda que se um pai ou uma mãe diz que não, e antes de qualquer coisa está pensando que é o melhor para você dizer um não. Todas as vezes que eu precisei dizer um não à minha filha, honestamente, via mais em mim do que nela. Via mais em mim. Mas são os nãos com um sim no filho, né? Para corrigir no limite. Então, os nãos, às vezes, precisam acontecer.
que tem que ter limite, tem que ter disciplina. Se não for assim, hoje os tempos são bem diferentes e a gente tem que realmente buscar sempre diálogo, né? Sem dúvida. Agora, papai e mamãe, quando tiverem mais uma vez, vamos falar. Abraça, curte, procura. E puxa a saudade dele do jogo. Não tem como. Eu estou conversando com vocês, está passando um filho na minha mente. Tem muitos aqui, com certeza. Então, por mais ruído que tenha sido um pai, uma mãe, sempre lembra. Não fosse por eles, eu não estava aqui. E a gente precisa estar aqui. A gente precisa disso. Que a gente possa ser bons filhos, né? A minha avó dizia: bom filho, bom amigo, boa filha, boa esposa. Fala isso. Não quer dizer que quem não é bom filho não possa ser um bom marido, isso aí não, pessoal. Mas é uma linha, né? De pensamento. Então só me resta agradecer essa troca, né? Uma linguagem bem simples, mostrando a importância do nosso Evangelho, a forma como nós espíritas, enquanto espíritas que somos, antes de cristãos, temos que entender a nossa responsabilidade para com os nossos pais. Agora, são um lembrete muito importante. Numa família, a responsabilidade não é somente de papai e de mamãe, não. É de todo o grupo familiar. Todos respondem. E hoje, a gente sabe, já temos conhecimento, que nós somos uma grande família humana. Temos muita responsabilidade. Então, um irmão, um amigo que se baseia por você, você tem uma atitude moral baixa, e ele, baseado em você, erra, você vai responder. Então, é muito importante que a gente busque sempre ter essas boas atitudes com ética, com moral, né? A ética a gente sabe que é a regra do bem que você tem, né? E dizendo assim, como nos amar, só isso que Jesus quer. Eu gosto muito de fechar sempre as nossas falas, pedindo aquilo que Jesus pede para nós, né? A gente se ama e deve muito demais, né? Aí a gente, com muita humildade, pequenininho, se fosse um cisco menor deles, diante desse Deusão abençoado de Jesus, não economize o eu te amo, não faça essa economia. Diga para quem você ama, mesmo que você tenha 100 anos do lado. Não fiz, não diga. Se você receber uma mensagem bonita, que é muito comum receber mensagens boas, mande para todos os seus contatos, como você faz com os fake news, as coisas que não são nada, com a mesma velocidade. Só tem um jeito da gente ganhar essa guerra entre o bem e o mal. É não alimentar mais o mal, porque o mal é a ausência de Deus. O bem fortalecido automaticamente para nos expurgar o mal, não só de nós, começa com nós no processo. A vida desse planeta. Deus nosso Senhor nos abençoe. Uma semana abençoada, muita luz, por Jesus cada vez mais e mais e mais fortalecido dentro de cada um de nós. Muito obrigado. Foi para mim uma honra muito grande você estar aqui conversando, passando esses ensinos, por não serem meus primeiros, muito obrigado. Obrigada,